Dando sequência, então, ao núcleo celular, agora a gente vai falar das divisões celulares. Uma das duas importantes fases do ciclo vital, né? Duas importantes por quê? Porque a célula nasce, entra numa fase inicial chamada de intérfase, onde geralmente a célula executa suas funções principais. Uma célula que faça, por exemplo, parte do tecido epitelial, ela vai executar suas funções durante a fase G1 da intérfase. Na fase S, duplicar o DNA, e na fase G2, reparar erros que tenham ocorrido durante essa replicação. Então, na intérfase, a célula desempenha a função dela real. A divisão celular já é a fase da reprodução da célula. É quando a célula vai se reproduzir, vai se dividir, formando novas células. Nós sabemos que existem dois tipos de divisões que as células podem sofrer. A primeira se chama mitose. A mitose é uma divisão chamada de equacional. Por que ganha esse nome? Porque ao se dividir, forma duas células filhas, geneticamente iguais entre si e geneticamente iguais à original. Então, na mitose, o que é importante desse processo é que o número de cromossomos é mantido após a divisão. Como assim, Rangel? Se a célula que vai se dividir é diploide, com 10 cromossomos, vamos traduzir para o português? O que é uma célula diploide? É uma célula que tem duas cargas gênicas, duas cargas cromossômicas da espécie. Ou seja, se a espécie tem 20 tipos de cromossomos diferentes, a célula diploide tem 40 cromossomos, né? Ou seja, duas cópias de cada um desses 20 tipos aí. 2 vezes 20, 40. Então, uma célula de 40 cromossomos, ao final da mitose, forma duas células também de 40 e os cromossomos ainda em pares. Já uma célula haploide, que tem uma única cópia da carga cromossômica da espécie, quando sofre mitose, origina duas células com a mesma carga cromossômica. A célula haploide gera células haploides, a célula diploide gera células diploides, geneticamente idênticas entre si, e a célula original também, tanto no caso da diploide como no caso da haploide. Pega uma célula sua, uma célula somática, uma não reprodutiva. Essa célula somática da sua pele possui um número diploide de cromossomos igual a 46. Depois sofre a mitose, essa célula vai originar duas células também de 46. É assim que ocorre a mitose, uma divisão equacional, que serve ou para a reprodução de um organismo, se o organismo for unicelular, as funções estão até aqui, ó. Já falo delas daqui a pouquinho, vamos esperar. Segundo tipo de divisão, meiose. A meiose é uma divisão reducional. Por quê? A célula original origina até 4 células filhas, até 4, onde essas células filhas têm metade da carga gênica da original. Como assim? Se essa é uma célula sua, que vai entrar em divisão, e vai originar 4 células no final, a célula que vai iniciar o processo tem 46 cromossomos. E ao final do processo, forma 4 células com 23 cromossomos. Então, na meiose, ocorre uma redução no número de cromossomos. Por isso, a meiose é uma divisão reducional. Reduz-se o número dos cromossomos, por isso, divisão reducional. Perfeito? Importante é que a meiose é dividida em duas etapas. Não sei se deu para vocês notarem, eu fiz até de cores diferentes. Na primeira etapa, chamada de meiose 1, já ocorre a redução do número de cromossomos. Então, por exemplo, numa célula nossa, que vai entrar em meiose, ela começa com 46 cromossomos. Ao final da meiose 1, ela forma duas células, onde cada célula tem 23 cromossomos. Cada célula já tem metade do número cromossômico. Na segunda divisão, a chamada meiose 2, o número de cromossomos é mantido. Então, na verdade, a meiose 1 é reducional. A meiose 2 mantém o número de cromossomos. Como o número de cromossomos é mantido, a meiose 2 é tão equacional quanto a mitose. Já a meiose 1, ela é reducional. Ela reduz o número de cromossomos da célula filha. Aí, como já houve a redução aqui, a divisão como um todo é uma divisão reducional. Nós usamos meiose para formar gametas. Vegetais usam meiose para formar esporos, mas deixa a meiose para um próximo grupo de videoaulas um pouco mais à frente. O nosso foco hoje, no início da divisão celular, é falar sobre a mitose. A mitose, já falamos aqui anteriormente, mas eu vou repetir e colocar, é uma divisão equacional
que mantém o número de cromossomos da espécie. Por isso tem a atuação principal, função principal no corpo de ou crescimento do organismo, uma criança crescendo, suas células sofrem mitose, para ganhar número de células e ganhar também altura e tamanho. Regeneração, um tecido seu que esteja se destruindo, pode regenerar com mitose formando células novas. Um bom exemplo sempre é a sua pele descascando na praia, né? A pele quando está queimada por sol, ela acaba morrendo, e aí, não a pele, né? As camadas mais externas e as camadas mais internas sofrem mitose, formam novas camadas de células, regenerando a sua pele. E para alguns seres vivos unicelulares, essa tal de mitose serve para reprodução do organismo. Uma bactéria, para formar duas bactérias geneticamente iguais entre si, usa a mitose como forma principal de divisão celular. Tá legal? A mitose é uma divisão dividida em 4 etapas. Elas se chamam prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Cada uma delas com suas peculiaridades. Para começar a falar contigo de mitose, eu começo o processo falando da intérfase. Ué, Rangel, mas intérfase é a fase da mitose? Não. A intérfase não é a fase da mitose. É uma fase onde a célula está executando as funções dela. E por estar executando suas funções, ela tem um desempenho metabólico elevado. Na verdade, a intérfase é a fase que precede a divisão, né? Então, antes da divisão, eu estou te mostrando a célula aqui para a gente ter noção do que a gente vai ver ao longo do processo que eu vou fazer no quadro. Primeira coisa que eu quero que você note. O núcleo está estabilizado e as cromatinas aparecem desespiralizadas. Se eu pedir para você contar aqui, ó, quantas cromatinas possui essa célula, eu acredito que você vai me dizer 4. Por que 4? Porque você está vendo uma azul, uma verde, uma vermelha e uma marrom. 4 cromatinas. Agora imagina você que em vez de desenhar assim, colorido, eu desenhasse tudo preto e te perguntasse quantas cromatinas tem aqui. Eu duvido que você conseguisse responder. Porque se eu só ponho um emaranhado de filamentos, que a molécula de DNA e a histona representam, a gente não conseguiria contar de forma individualizada. Na intérfase, a cromatina está desespiralizada e fica muito difícil você dividir as cromatinas assim, sem rompê-las, sem arrancar o pedaço de uma com a outra. Por isso, para a divisão acontecer, a cromatina tem que se espiralizar. E com a espiralização, ela ficará completamente individualizada. Veremos isso quando começarmos com as fases da mitose. Uma outra coisa que eu queria que você observasse é esse cara rosa aqui, ó, o nucleolo, ou nucleolo verdadeiro, que acumula RNA ribossômico. Está estável, ativo, para a produção de ribossomo, assim que a célula precisar. E o terceiro cara que eu queria que você notasse é esse cara aqui, ó. Essa estrutura ganha o nome de centrosomo. Esse é o centrosomo. E ele vai ser fundamental para a divisão celular, principalmente nesse caso que nós estamos falando de uma célula como a nossa, uma célula animalzinha, uma célula de animal. Que estruturas importantes existem no centrosomo, que formam o centrosomo? Primeiro, esses tubinhos em T, roxos, que representam para a gente os centríolos. Organela citoplasmática formada por proteínas tubulares alongadas que dão o aspecto ou aparência de tubos em T para o centríolo. Nós temos 2 centríolos aqui para orientar a divisão celular. E como é que eles orientam? A partir dos centríolos são formados longos filamentos proteicos, que vão se esticar pela célula inteira e vão funcionar como se fossem trilhos de trem, orientando os cromossomos. Angel, você falou que aqui é cromatina, e ainda estamos em intérfase. Quando estivermos em divisão, a cromatina vai ter se espiralizado, virar cromossomo. E o cromossomo vai usar essas fitas laranjas aqui, esses filamentos laranja, que são longos filamentos proteicos, como se fossem trilhos de trem, para se deslocar pela célula e fazer a divisão acontecer. Esses filamentos em laranja ganham o nome de fusos acromáticos ou fusos mitóticos. São filamentos proteicos formados por alguns tipos de proteínas diferentes que vão se alongar pela célula, auxiliando os cromossomos durante o processo de divisão. O centrosomo ele surge formado para a célula se dividir,
Porque os fusos mitóticos vão auxiliar a orientar os cromossomos durante a divisão celular. Tá belezinha? Aproveita agora aí e tira aquele print bacana para nós podermos seguir na próxima videoaula com as fases da mitose em si.